muitas vezes eu observo, né, a minha experiência, e assim, é muito presente a culpa, né? Então, a automutilação, ela também tem esse objetivo, né, de punição, de uma autopunição. Então, por algum motivo, aquela pessoa, ela se sente culpada. Às Vou me vezes, castigar, né? vou me castigar. E às vezes é uma culpa que não deveria existir, tá? Não necessariamente existe uma culpa de fato. Então, a culpa que se atribui por algo que às vezes nem é culpa da pessoa mesmo. Então, por exemplo, alguém que sofre um abuso sexual. Então, principalmente crianças que sofrem abuso, é muito comum elas se sentirem culpadas pelo abuso. Mesmo não tendo culpa nenhuma, mas ainda assim existe uma culpa ali embutida. Inclusive, eu acredito que a senhora, quando faz atendimento, acaba detectando isso, né? Percebendo que existe aquele trauma ali e que a pessoa está se sentindo o tempo todo culpado de uma coisa que não tem nada a ver. E talvez aquele ato condicionou a pessoa a ficar naquela situação de pensando que é culpado. E aí também precisa trabalhar psicologicamente nesse sentido. Né? Isso. E mesmo que tenha havido uma culpa, mas assim, né? O perdão, ele é necessário. O auto-perdão, ele também é necessário e importante. Sim, né? sim. Então, a gente trabalha nesse sentido. Porque se você, muitas vezes, consegue perdoar o outro, por que não se perdoar a si mesmo? Agora, para quem está ouvindo a gente, a senhora falou muito que a automutilação atinge não só os adolescentes, os adultos também. Mas a senhora fez uma inclinação aqui que é uma faixa etária que mais acaba sofrendo com isso. Então eu lhe pergunto, quais os principais sinais que indicam a automutilação? E para quem está ouvindo a gente no rádio, agora no canal no YouTube, quem está acompanhando a gente, como é que ele pode perceber os sinais e pode falar assim, epa, acendeu aqui um alerta? Então, é um conjunto de sinais. É importante dizer isso, né, trazer isso, que não é um comportamento isolado, que vai dizer, não, aquela pessoa ela está se automutilando. Né? Então, por exemplo, adolescentes, aí eu foco mais uma vez nessa faixa etária, adolescentes e jovens que usam o tempo todo num calor de 40 graus, né? Muitas vezes que a gente está na nossa cidade, usam aqueles casacos, moletões, né, com a manga até aqui, de capuz, e o tempo todo. Né, o tempo todo. É um sinal, mas que pode acontecer de um adolescente usar capuz e casaco. E não está se mutilando. Não está né? se mutilando, porque também é um comportamento típico da adolescência. Né? É muito comum a gente ver isso. E aí, adolescentes que se isolam. Então, preferem ficar isolados, trancados no quarto muito tempo, um dia inteiro. Não tem muitos amigos, têm dificuldade de socializar. Então, é um outro sinal, e um sinal muito importante. Né? Adolescentes que vivem de casaco e têm muita dificuldade de tirar esse casaco. Tem algum problema, né? O que é que ele está querendo esconder ali? Né? Porque nem em casa ele tira o casaco. Né? Então, alguma coisa a gente chama atenção. Acende um alerta, de qualquer forma, acende um alerta dos pais, né? Porque não é normal você ter um filho que está ali o tempo inteiro, não deixa você ver o braço, não deixa você ver o pescoço, se esconde, arruma um subterfúgio. É preciso acender um alerta de toda forma, né? Exatamente. Doutora? Evita lugares que ele sabe que vai precisar tirar roupa, então praia, piscina, então evita, prefere ficar sempre em casa. Enfim, né? São sinais que é importante estar atento, né? O que é que está acontecendo, por que esse comportamento, e entender, né, esse conjunto de comportamentos, que não é algo isolado, mas que deve ser visto nesse conjunto. A senhora falava dos riscos, né, tanto físico como emocional da automutilação, e nessa questão física a gente vai voltar a falar, que é interessante que as pessoas que estão acompanhando a gente saiba disso. Por exemplo, vai se cortar, você pode cortar aí uma veia, como a doutora já falou. Então, os riscos. E emocionalmente, quais riscos, doutora? Então, quem se automutila já tem uma baixa autoestima, então a automutilação gera ainda mais, né, agrava ainda mais essa baixa autoestima, porque você está marcando o seu corpo, né? Tem cortes que eles ficam cicatrizes. Então, eu já vi cortes, assim, bem feios, né? Já tive clientes que mandam foto para mim, assim, horrível. É difícil de olhar e de ver, né? São cortes feios e que fica cicatriz. Vai ficar a marca, vai ficar marcado ali na pele aquele comportamento, né? Então, para alguém que já tem uma baixa autoestima,
vai ficar com a baixa autoestima ainda maior, vai agravar isso. Então, uma porta aberta, né, para esse agravamento de adoecimento mental de uma forma geral, né, compromete ainda mais a depressão, né, então a ansiedade, uma coisa leva a outra, né, então a pessoa que já é ansiosa, que começa a se automutilar, vai depender daquilo para se acalmar momentaneamente, né, para trazer esse alívio momentâneo, e vai ter uma necessidade cada vez maior de executar esse comportamento. Na Primes Videos tem um filme que fala sobre automutilação, adolescentes frustrados. A senhora estava falando agora sobre adolescentes, inclusive já vai uma dica para quem quiser assistir. Tem também Garota Interrompida e Geração Prozac, que aborda o tema através do contexto da saúde mental e o mecanismo do enfrentamento. Ou seja, é preciso que essas pessoas que estão aí auto-mutilando busquem o enfrentamento. E esse enfrentamento não vai ser sozinho, né, doutora? Pois é. Então, a gente pode pensar em dando dicas já, né, de quem primeiro buscar ajuda, né? Isso é inquestionável, né? Então, a ajuda profissional, nesses casos, é fundamental. A gente está falando de cortes, mas tem pessoas que automutilam com queimaduras também. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa rápida sobre quais maneiras. Tem gente que se queima também, né, doutora? Ou seja, é uma forma de se castigar também, né? Tem gente que se bate, tem várias maneiras da pessoa provocar um ferimento, provocar uma dor que vai sentir ali, né? Pois é. A mais comum é essa, né? São cortes superficiais, normalmente nos braços, mas existem outros tipos, como eu falei. Esse de roer as unhas. Tem gente que não rói as unhas ao ponto de sangrar, mas tem gente que rói as unhas ao ponto de ferir. Isso não é tão raro, não, de encontrar, né? Tem muita gente que faz isso. Então, é uma automutilação. Doutora, tem a ver com... Porque eu estava vendo aqui sobre automutilação e aí apareceu para mim estresse, depressão, abuso de substâncias, transtorno afetivo sazonal. Esses problemas podem ocasionar também a mutilação? Pode. Porque esses problemas já vêm também em decorrência de um estado emocional, né, que não tá legal. Então, eu já não estou bem, por isso que eu uso drogas, e aí o uso de drogas gera mais ansiedade e que leva mais dor, a mais culpa, e aí eu me automutilo. Enfim, né? É um ciclo aí. Uma coisa leva a outra. Uma coisa que pode levar a outra. Saúde mental é uma coisa muito linear, né, doutora? Anda tudo ali muito... não dá para a gente né? separar, né, muito em caixinhas, uma coisa só isso, outra coisa só isso. Outro dia a senhora falava sobre isso também, não tem uma caixinha para cada coisa, né? Nós somos muito complexos, né, enquanto seres humanos. Então a gente tem uma complexidade muito grande. Então não dá para a gente separar, de fato, em caixinhas. Então quem se automutila tem esse comportamento aqui único? Não é assim, né? Existem comportamentos padrões, mas cada pessoa ela é única.